Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de astrologia do canal. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, prazer, eu sou a Fê Penteado, astróloga e psicóloga, e hoje nós vamos falar sobre um momento super especial para você olhar para dentro, fazer uma faxina emocional, entender aquilo que te move e o que te nutre, e também liberar antigos padrões, sentimentos, emoções que não estão mais servindo para nada. E é um momento muito importante de realinhamento. Então, se você quer entender melhor essa energia, vem comigo e fica até o final do vídeo. Chegamos nesse momento super especial de olhar para dentro, de olhar para as nossas emoções, e esse não é um momento qualquer, porque o contato mais importante que a lua nova faz são com os nodos lunares, que são pontos de alinhamento do destino. Então a gente está bem nesse meio do caminho entre os eclipses. Então, é uma fase assim para entender o que foi ativado ali nos eclipses de abril e o que vai ser ativado no setembro. Então, a gente está nesse meio do caminho também, entendendo se o nosso caminho está alinhado, se aquilo que a gente se propôs a fazer a gente tem feito, e também estando aberto e receptivo para aquilo que o universo tem para nos proporcionar. É um momento super especial e essa lua nova acontece no dia 5 de julho, às 19h57 no horário de Brasília. E ela vai ativar os 14 graus de Câncer. Então, Sol e Lua se encontram nesse grau, marcando o início de uma nova jornada. E toda essa energia, ela tem a duração de pelo menos 28 dias. Então, se você quer entender melhor que área que está sendo ativada para você, como que você pode se beneficiar com todo esse processo, quais são os desafios que se apresentam para você, eu super recomendo que você faça o teu mapa astrológico. E para isso eu vou deixar um link fixado aqui na descrição do vídeo. Se você quer fazer teu mapa astrológico comigo, é só mandar uma mensagem por ali. Mas voltando a essa energia, quem que vai sentir isso com mais intensidade? Se você tem qualquer planeta ou ponto importante do mapa, aos 14 graus ou ali pertinho de Câncer, essa energia vai falar diretamente com você. Mas também se você tem Áries, Libra ou Capricórnio, você também vai sentir com mais intensidade. Mas todos nós, de uma maneira ou de outra, vamos ser afetados por esse momento que nos pede essa faxina interna, esse olhar para dentro e esse realinhamento muito poderoso com a nossa missão e o nosso propósito. Lembrando que os nodos lunares, eles estão em Áries, o nó do norte, o futuro, e em Libra, o nó do sul, o passado. E a pedida é justamente essa, que a gente vá em direção ao novo, que a gente dê passos, que a gente seja pioneiro e que a gente seja o protagonista da nossa vida. E que a gente libere ali em Libra qualquer padrão de dependência emocional, de colocar o outro em primeiro lugar, de fazer para o outro aquilo que você não faz para você. Então é um momento de reequilíbrio muito forte da tua relação com o outro e da tua relação consigo mesmo. E a gente sabe que a base de tudo isso está nas emoções. São elas que atraem e repelem todo tipo de pessoa ou experiências na nossa vida. Então, esse momento que a gente está tendo agora é maravilhoso para fazer esse recondicionamento de padrões muito profundos. Lembrando que a água é a substância primordial do nosso planeta Terra e também do corpo humano. Então, 70% do planeta é água, 70% do corpo é água, e esse momento de olhar para as nossas águas, ver aquilo que a gente tem represado, ver se tem alguma água, né, uma mágoa, uma água, alguma coisa que não tá legal na gente, é o momento perfeito para isso. E um outro contato bem interessante que Sol e Lua fazem é com Saturno, que ficou retrógrado ali uma semana antes, um pouquinho menos até, e isso é pra gente olhar para aquilo que é desafiador pra gente, para as nossas limitações e poder estar resolvendo algumas questões de um ponto de vista mais interior. Porque muitas vezes a gente fica esperando algo fora acontecer, algo fora mudar pra gente dar algum passo, e é justamente essa energia que fala o contrário, que a gente precisa primeiro olhar para dentro, fazer essa mudança interior para ver o nosso exterior se transformar. E essa energia em via harmoniosa com Saturno, ela nos coloca nesse lugar de responsabilidade, de maturidade, de entender que só a gente pode fazer aquilo que a gente precisa. Então, é assumir a responsabilidade, tanto pelos teus acertos, quanto pelos teus erros, e agora fazer esse momento de recalcular a rota, levando em consideração essa perspectiva bem realista sobre a situação que você se encontra. E outro contato bem legal é com a Palas, que é a Palas Atena, a deusa da justiça. Então a gente tem um momento muito legal de fazer uma avaliação mais profunda e estratégica das nossas questões e realmente levando em consideração a nossa intuição, as nossas emoções. Inclusive, a energia primordial disparada desse momento é a água também.
Então, é um momento que a gente é pedido para olhar para as nossas águas, para olhar para as nossas emoções, para entender se a gente está fluindo e se a gente está conseguindo chegar onde a gente precisa, ou se a gente está parado, bloqueado, segurando as coisas. Então é um momento super legal para a gente olhar para isso e assim poder fazer algumas mudanças significativas na nossa vida, mas de uma forma assim mais tranquila, mais fluida, mais calma, sem precisar fazer ali mudanças 180 graus, mas muitas vezes devagarinho, dando alguns passos em direção ao nosso objetivo, a gente chega com muito mais facilidade do que fazendo tudo ao mesmo tempo. A maior parte dos contatos entre os planetas que essa alunação faz são positivos, são harmoniosos, o que nos ajuda a olhar para as nossas emoções de uma maneira mais tranquila, mais fluida, mas tem alguns desafios que, para mim, o principal deles é a Vênus em quadratura com Quirón. A Vênus, ela tá em Câncer, também olhando para o nosso passado, olhando para nossa infância, para as coisas que a gente já passou. Então, pode ser que muitos de nós tenhamos que olhar ali para o passado, para as coisas que a gente viveu, justamente para a gente poder dar outros sentidos para essas coisas. Porque uma vez que a gente olha para o passado com novos olhos, a gente consegue reescrever essa história. E o nosso sistema, ele registra como uma história diferente. Então, a gente tem uma grande oportunidade de reescrever verdadeiramente a nossa história, colocando outras versões de nós mesmos, colocando outras morais e entendimentos daquilo que aconteceu, mas principalmente tendo a certeza que tudo que nós passamos nos fez chegar até aqui e ser quem nós somos. Então eu vejo um momento de uma aceitação incondicional de tudo aquilo que nós somos, de poder olhar com amor para cada parte nossa, mesmo as partes que são realmente difíceis de amar. Tem lugares e partes nossas que realmente não é fácil, principalmente para nós, olhar para elas com esse carinho e amor que elas precisam e que a gente consegue encontrar um nível de compreensão e unicidade que faz a nossa vida fluir com muito mais facilidade. Então, não é o momento para você ficar lutando, brigando, negando. Não, é o momento para você permitir e aceitar que as coisas sejam como elas são. O Marte, que é o nosso guerreiro interior, o planeta da ação, ele faz também um contato super harmonioso, que é um sexto com a lunação, e ele começa a se aproximar de Urano. Então, aqui ele pede que a gente rompa padrões, que a gente faça diferente, que a gente experimente coisas novas. Então, tem uma energia muito legal para olhar para o passado, ressignificar algumas coisas e tomar atitudes diferentes no presente que vão impactar o nosso futuro. O Mercúrio, o planeta da comunicação, ele está em Leão, trazendo mais expressão, dramaticidade. Ele traz um empoderamento maior e uma necessidade de ser autêntico, de ser verdadeiro com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente expressa. E Mercúrio também está em conexão com o asteroide Vesta, que é a deusa do fogo sagrado. Então, a gente encontra o nosso fogo, a gente se alinha com a chama trina do nosso coração quando a gente permite que a nossa verdade seja expressa. E o Mercúrio, ele faz uma oposição, mesmo que não é exata, com Plutão. Então, aqui também a gente mergulhando nas águas do inconsciente e permitindo que essa energia venha à tona. Então, por mais desafiador que você possa estar sentindo esse momento, aqui tem muita cura, tem muita transmutação, e o que é pedido para nós é que realmente aceite a nossa verdade e se alinhe com ela. Ah, uma coisa que eu não posso esquecer é a Lua Negra Lilith. A Lua Negra Lilith, ela não é um asteroide, não é um planeta, ela é o apogeu lunar, ou seja, ela é o ponto mais longe que a Lua vai sem sair da órbita da Terra. E ela fala aí sobre as nossas emoções mais profundas, mais viscerais, e ela é uma deusa negra, então ela nos coloca em conexão com todas as partes de nós mesmos. As deusas negras, elas amam tudo, elas não rejeitam nada. Né? A própria Gaia, a Terra, é uma delas. A Terra ama todos os seus filhos. E a mesma coisa a Lilith. A Lua Negra Lilith, ela acabou de entrar em Libra. Então, aqui essa necessidade de buscar o equilíbrio, mesmo que aí a gente tenha que olhar para algumas coisas que a gente não estava querendo, reavaliar algumas relações, entender se elas estão extraindo o nosso melhor, se elas estão nos impulsionando, nos trazendo e nos conectando com as nossas emoções positivas, ou se a gente está ali, né, dando muito mais do que está recebendo, nos colocando num lugar de desvalorização, de não olhar para nós mesmos e principalmente não nos sentirmos inteiros, íntegros e verdadeiros nessas relações. Então, sim, é um momento para olhar e para reequilibrar a nossa vida de uma forma bem profunda, e a nossa bússola nesse momento são as nossas emoções. Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês é que essa lua nova vai ser a última lua nova que a gente tem, que vem depois de uma lua cheia.
Então, aí desde o ano novo astrológico de 2023, ou seja, quase um ano e meio, a gente tem essa inversão dos ciclos lunares. A gente está tendo uma lua cheia e uma lua nova. Isso não é algo que é natural. De vez em quando a gente tem esses movimentos, esses processos, mas o natural é que haja primeiro uma lua nova e depois uma lua cheia. Isso nos faz ficar mais alinhados com a nossa intuição. E primeiro uma lua cheia e depois uma lua nova, a gente fica ali num senso de urgência, emergência, né? Aquela coisa, a gente sempre tá apagando algum incêndio, resolvendo alguma coisa, para depois vir um novo começo e a gente poder se conectar com essa nova energia. E essa lua nova, ela marca essa mudança, porque a partir da lua nova de Leão, que vai ser no próximo mês, a gente já tem primeiro uma lua nova e depois uma lua cheia. Isso nos ajuda muito a lidar com as nossas emoções de uma maneira mais fluida, a confiar mais na nossa intuição. Então a gente está nesse momento de mudança importante e eu acredito que vai ser extremamente benéfico essa mudança, esse realinhamento, esse retorno para aquilo que é natural. Um comentário que pouca gente faz, mas eu acho que é bem relevante, é sobre a Vênus, que ela estava invisível nas últimas semanas, depois de fazer a conjunção com o Sol, de ter esse momento de renovação. E a partir de agora, ela já está visível no céu como estrela vespertina. Então aí marca o começo de relacionamentos promissores, de questões com as mulheres sendo muito mais tranquilas, muito mais agradáveis, e esses novos começos que a gente inicia serem muito mais palpáveis. Agora é um momento bem especial e fora isso, é um evento astronômico maravilhoso que a gente vai poder contemplar a Vênus como estrela vespertina logo depois do pôr do sol. E agora eu queria tirar algumas cartas para essa alunação. Antes de gravar o vídeo, eu me concentrei e tirei 3 cartas. A primeira é uma carta conselho, a segunda é aquilo que a gente tem que ativar, a melhor atitude, e a última carta, aquilo que a gente deve evitar, a pior atitude. Então, rufem os tambores, vamos entender melhor essa energia do ponto de vista do tarô. E o tarô que eu tirei hoje é o tarô do Rider-Waite, que tem sido meu favorito aí já por algum tempo. E a carta que saiu como conselho para essa alunação é a Torre. Nossa, essa, junto com a morte, é uma das cartas assim que mais assustam as pessoas. Todo mundo, assim, quando sai essa carta, fica um pouquinho incomodado, um pouco nervoso, porque essa carta, aqui a gente tem a figura de uma torre, um raio caindo nela e algumas pessoas sendo, assim, atiradas para fora. E para mim, essa carta faz muito sentido com a energia dessa lua nova, porque vai ter partes nossas que vão ter que sair das nossas vidas, que a gente não pode ficar carregando, que são algumas emoções, alguns padrões que não fazem nenhum sentido a gente manter para o futuro. Então, é para permitir que a gente tenha esse momento de destruição mesmo de partes nossas que não devem continuar. E lembrando que a torre é uma carta também que ela fala sobre algo maior, a vontade divina destruindo algo que não faz bem para nós mesmos. Então, estruturas que não precisam mais continuar, que estão nos limitando, que estão nos sufocando, agora elas são quebradas para que a gente tenha esse respiro, para que a gente possa voltar a fluir. E também coisas que a gente está carregando, mas que não precisa mais, elas também tendem a ter esse processo de dissolução. Então preste bastante atenção naquilo que não te vitaliza mais, naquilo que você não sente uma força, uma paixão e uma conexão mais na tua vida, e permita que isso se dissolva, que isso se transforme em outra coisa. E isso fala também muito sobre o desapego e uma confiança nos processos. Então, mesmo que a gente não veja e não entenda para onde que as coisas estão indo, é um momento muito de confiar, de fluir, de aceitar. Então, acho que essa carta ela vem como um grande conselho para que a gente permita que as coisas desmoronem, para que novas possam ser reconstruídas sobre bases muito mais sólidas e verdadeiras na nossa vida. E a carta para a gente ativar a melhor atitude é essa carta aqui, que é um 6 de ouros. Eu gosto bastante dessa carta, porque vocês podem ver que tem uma pessoa com uma balança dando para outras aqui. Então, é aquela coisa da troca justa, da generosidade, levando em consideração aquilo que você tem e aquilo que o outro precisa. E essa carta ela nos chama para ser generosos, para doar aquilo que a gente tem em excesso. Então, por exemplo, se você tem tempo sobrando, pode ser uma ótima oportunidade de você compartilhar isso com quem precisa. Se você tem algum recurso que esteja abundante, você também pode compartilhar. Mas aqui também fala de a gente ser alvo da generosidade do outro. Então, talvez algo que você precisa é algo que está sobrando, que é excessivo para o outro. Então, também se abra para receber. E se veja como merecedor e se permita receber algo que você precisa. Mas também se permita doar, né? O dar e receber é essa energia que faz tudo fluir.
Então achei muito legal esse 6 de ouros como carta que a gente precisa ativar. E aquilo que a gente precisa evitar é a força. Eu gosto muito desse arcano, que aqui a gente tem uma dama, né, uma senhora lindíssima, segurando um dragão, e dá pra ver que ela não tá fazendo uma força gigante, apesar do nome da carta ser a força. É muito mais jeitinho do que força. Mas aqui também nos fala pra a gente não precisar forçar nada, pra a gente não precisar se colocar numa situação de controlar algo. Essa carta, como aquilo que a gente deve evitar, me vem pra permitir que as coisas sejam como elas são. Permitir que aquilo que tem que se dissolver se dissolva, aquilo que tá colapsando caia, sem a gente querer ficar segurando, sem a gente querer, né, que as coisas permaneçam como elas estão. As coisas não vão permanecer como elas estão, principalmente com essa conexão com os lados lunares. A gente está passando por um momento de recalibrar a nossa bússola pessoal e permitir que novas timelines, que novas possibilidades ainda mais altas e elevadas se manifestem na nossa vida. Então ficar segurando ou ficar, né, tentando juntar os caquinhos das coisas não vai nos ajudar nada nesse momento. Então, permita que as coisas fluam, se permita fluir com as coisas, por mais desafiador que seja, por mais que você não saiba para onde que as coisas estão indo, mas sim, existe uma inteligência maior que está guiando todo, existe uma inteligência maior que está conduzindo o processo. Então, é permitir que essas mudanças sejam feitas e que nesse processo você também consiga relaxar, ficar tenso, não vai te ajudar em nada, muito pelo contrário. Então, essa é minha leitura para essa lua nova em Câncer. Eu desejo uma lua nova maravilhosa para vocês. Espero que alguma coisa que eu falei tenha feito sentido. Pega aquilo que fez sentido, aquilo que não ressoa com você, é só deixar aí. E eu deixo um grande beijo e a lembrança, é sábio, amor.